Durante muitos anos, repetia uma coisa quando as pessoas me perguntavam a idade. Eu dizia, em 64 eu tinha 24 anos. Até hoje ainda tenho vontade de fazer isso, quando me perguntam a idade. No dia 31 de março de 1964, você tinha 25 anos? Tinha 24 anos. 24 anos. Você lembra desse dia? O que você estava fazendo nesse dia? Me lembro profundamente. É uma marca na minha vida que não sai. Vendo aqueles caminhões verdes, novinhos, pintados e tal, e as músicas, as marchas militares na Praça da República e tal, eu estava desesperado. Talvez é o dia mais terrível da minha vida. É um dia assim que despencou tudo. Porque muita gente fala, não, eu não sofri tanto, mas eu sofri muito. Porque eu estava muito mergulhado naquilo. Eu tinha dado minha vida para aquele processo, que eu acreditava nisso, eu acreditava que o caminho estava aquele, numa democracia e tal. Então, o golpe de 64 me pegou com toda a minha ingenuidade. Em 1964, foi instaurada no Brasil uma ditadura militar que durou 21 longos anos. Nesse período, os generais Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo estiveram à frente de um governo marcado por exílios forçados, fechamento do Congresso, cerceamento das liberdades individuais, censura à imprensa e às artes e sessões de tortura. Por um lado, 1964 foi um ano de chumbo, por outro, um ano de ouro. Além de ter dado início à ditadura, também foi uma época efervescente na cultura brasileira. Na série de 4 episódios de Uma Sombra Sobre Nós, lançamos um olhar sobre o cinema brasileiro e seu comportamento diante de um regime de exceção. Neste primeiro episódio da série, abordamos esse início, como o golpe atingiu o cinema brasileiro, ou pelo menos o grupo identificado com um projeto nacional com tendências de esquerda, abrigado sob o nome de Cinema Novo, e como o golpe reverberou nos movimentos seguintes. A violência do ato institucional número 5 também é assunto deste primeiro episódio. A repressão e o recrudescimento da censura põem fim a qualquer arremedo de liberdade democrática. Como foi a virada do dia 31 de março de 1964 para o 1º de abril? Quer dizer, o Brasil dorme numa democracia e acorda numa ditadura militar. É claro que isso já vinha sendo desenhado, mas quando acontece de fato, quais são as primeiras decisões? Já no dia 31 havia muitos boatos aqui no Rio de Janeiro de movimentação de tropas que vinham de Minas Gerais. Então o presidente Goulart estava aqui no Rio, no Palácio Laranjeiras, e isso evidentemente foi uma notícia que deixou a todos muito preocupados. Mas a grande agitação aconteceu mesmo no dia 1º, sobretudo no Palácio Laranjeiras, um grande entra e sai. Foi quando Goulart foi inclusive avisado de que os Estados Unidos apoiariam esses golpistas. Ele toma a decisão de não resistir e vai para Brasília. Então, com isso, o palácio fica vazio, os ministros vão embora e a cidade, de algum modo, reage de maneira diferenciada a essa notícia e esse golpe. De um lado, você tem, por exemplo, na Zona Sul, muita gente que sai com os carros em buzinaço, comemorando a derrubada do Goulart. Mas, por outro, você tem também estudantes que vão, por exemplo, para a Faculdade de Direito, ali na Praça da República, se manifestar contra o golpe. 2 estudantes acabam, inclusive, sendo mortos. Então, foi um dia de muita agitação, muita intranquilidade,
e de reações variadas. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Agora, de 1964 até 1968, a gente teve um primeiro momento da ditadura militar. Como é que evoluiu a relação do Estado, especialmente com a cultura, até o decreto do AI-5? Olha, esses primeiros anos, muita gente entende que foram anos de certa tranquilidade, que não havia muita repressão. Mas, de fato, não foi assim. Houve violência e houve repressão desde os primeiros dias do golpe de 64. E, inclusive, no que diz respeito à cultura. Castelo Branco, o primeiro general-presidente, ele é muito lembrado por frequentar o teatro, tem essa imagem dele. Mas tem uma outra imagem que não é muito lembrada e que diz respeito às primeiras ações de censura e de proibições. Havia entre os militares mais radicais que conduziram as primeiras punições uma certa insatisfação com a moderação de Castelo. Eles queriam que houvesse mais e mais punições. Punições políticas, sobretudo, mas também no contexto cultural. De tal maneira que no final do governo do Castelo, ele era chamado como responsável pela instalação de um terrorismo cultural. Essa expressão foi muito forte na época por conta dessas primeiras manifestações de opressão, de censura às manifestações culturais. Quando há o golpe, havia um grande momento de vigor, de invenção na cultura brasileira, no cinema, no teatro, na música, que eu vou citar esses três casos, né? E o cinema novo, em particular, estava em pleno momento de consolidação. Você tinha 63 Vidas Secas, 64 Deus Deram na Terra do Sol, que ficou pronto 15 dias antes do golpe, e você tem Os Fuzis, que ficou pronto um pouco depois, que é a trilogia do Sertão, que é um importante momento do cinema novo também, né? E você tem toda aquela efervescência ligada aos dados dos chamados Centros Populares de Cultura, né, que envolviam o pessoal de teatro, de literatura, envolvia música e cinema. A partir daí, há uma redefinição de projetos, e o cinema novo, né, tem, de um lado, um conjunto de filmes que continua fazendo uma reflexão sobre a política e a cultura no Brasil. Você tem filmes como Padre e a Moça, de Joaquim Pedro, você tem O Menino de Engenho, do Walter Lima Júnior. Você tem digamos, já um caldo cultural, de renovação cultural, que já nasce nos anos 50, sobretudo em meados dos anos 50, e que vai, evidentemente, o golpe encontra essa questão, no caso do cinema, com um processo já de renovação estética muito grande, e uma renovação estética que estava também muito ligada à ideia de uma transformação política e social do país. Tem 3 filmes que são clássicos da filmografia brasileira, né, no meu ponto de vista, e que já estão falando sobre o golpe, né, falando não mais da utopia, né, mas falando um pouco desse final desse sonho, que é o Desafio do Sarraceni, Paulo César Sarraceni, Terra em Trânsito, Glauber Rocha, e Opinião Pública, do Arnaldo Jabbour. O homem da classe média é sempre propriedade de alguém. Hoje se alistam no exército. Breve serão os homens do escritório, dos departamentos, dos arquivos. Terão crenças, chefes e dignidade. Serão chamados nos jornais de a opinião pública. E ficarão orgulhosos de cumprir as funções da nacionalidade. Você fez seu primeiro filme em 1964, um pouquinho antes do golpe militar. Foi um filme que você fez em Belém do Pará, sobre uma favela de uma região chamada Vila da Barca. De que maneira o golpe militar e a ditadura militar interferiram na sua carreira artística? Bom, em primeiro lugar, quando eu fui fazer Vila da Barca, né, eu já tinha uma posição, aliás, estávamos em 63, 64, né?
E naquele momento, a maior parte dos estudantes, dos jovens, etc., estavam numa posição de apoio ao governo Jango, não é? A favor das reformas, etc., né? E trazer para o cinema, né, num documentário, a visão da miséria, né, era uma coisa muito natural para quem começava a fazer cinema naquele momento, né? O primeiro impacto do golpe sobre o material que eu trouxe foi o seguinte: vamos descartar a Belém boa, a Belém, né, burguesa ou pequeno-burguesa, e falar exclusivamente da miséria, né? Isso, ideologicamente, isso funcionou assim, né? Quer dizer, o sonho de uma geração, né, estava sendo destruído ali, naquele momento, pelo golpe. Isso necessariamente levava a gente a uma radicalização, né, da linguagem, a uma radicalização das propostas, a uma radicalização das posturas, né? Mais do que fazer arte, a gente estava com a proposta de fazer política, né? De denunciar as mazelas do país. Ponto. Por que você mudou de canal? Olha, tá na hora do repórter. Que repórter? Lá quer saber de repórter? Tá bem. Não mexe nesse botão que você acaba explodindo isso. Eu acho que em 64, se a gente quiser se ater à ideia de uma ruptura que há, é o fim da utopia, é o fim do projeto nacional popular, né? A ideia de um cinema nacional popular, né? E que vinha junto com uma vontade de transformação política, de transformação social, de transformação cultural, e que a renovação estética ela fazia parte disso, ela era parte integrante disso. Essa renovação ela não vai acabar em 64, ela vai continuar, e com um movimento extremamente importante, que foi o movimento do cinema de grude, né? Que tem, em 68, 69, O Bandido da Luz Vermelha, Matou a Família e Foi ao Cinema, ou seja, títulos também que são importantes na filmografia brasileira e que já estão falando, digamos, num outro registro, um registro distinto do registro do cinema novo, né? É um cinema da ausência total de esperança. Ninguém sabe quantos assaltos, roubos, incêndios e atentados ao pudor ele já praticou. Com 26 anos e 26 mortes, ele foi condenado a 167 anos, 8 meses e 2 dias de prisão. Fora a multa de 10 cruzeiros novos. Tenho 26 anos, vivo de roubo e empréstimo dos amigos. Liberdade de Imprensa é seu primeiro curta-metragem de 1967. Como é que foi realizar esse filme em plena ditadura militar? Eu acho que talvez seja o primeiro filme que tem um embate assim, com a ditadura e tal, né? Então, quando a ditadura fez a lei de imprensa, eu propus fazer um filme meio de contestação da lei de imprensa e tal. Então, a visão da minha participação como oposição à ditadura, além da minha política, era o seguinte: era preciso fazer o que a ditadura não queria que fizesse, isso quer discutir questões da vida brasileira. E em vez de atirar uma pedra no ditador, eu atirava nas pessoas, falava assim: olha, vê como é que está a escola do seu filho, vê como é que está o transporte, vê como é que está, isto é, ajudar a população a retomar para si a discussão dos seus problemas, que é uma coisa que a ditadura tinha tirado. Eu falo isso com a maior tristeza, viu? Porque num país democrático, tanto a imprensa como o povo devem sempre falar. E como eu estou falando aqui que eu não gosto do Carlos Lacerda, tem muita gente que gosta, né? Quer dizer que essa é uma opinião pessoal minha, né?
Mas quer dizer que esse direito de falar que eu estou tendo deve sempre existir. Aí o filme foi apreendido pelo Exército e acabou o filme. É com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país. O ato institucional número 5 foi realmente um endurecimento definitivo do regime militar. E ele já vinha endurecendo. Foi uma coisa que resultou de uma progressão. É curioso esse momento da ditadura, porque você tem uma forte repressão, uma repressão propriamente política, uma repressão pela censura, mas, por outro lado, você tem no Brasil um crescimento, uma vivacidade das atividades artístico-culturais no campo da música, no campo do teatro, no campo do cinema, no campo da televisão. Estamos no programa dos brothers. Dança, parangolé, dança. Foi no parque que ele avistou Juliana. Posso fazer serenata. Dá-lhes bonitas, eu vou. Em 68, já haviam 4 anos que havia sido dado o golpe de 64. 68 vai ser a institucionalização do golpe. A ditadura, nesse período, ao assumir as condições estratégicas do país que eles queriam construir, também assumiu a produção cinematográfica. Agora, a partir do ato 5, engrossa a questão da repressão, o regime tem os seus anos de chumbo, tem a censura mais... não dá mais para negociar, né? E você tem uma nova geração também que vem pressionar a geração do cinema novo, que ficou rotulada de cinema marginal, mas enfim, que é o Júlio Bressani, o Sganzella, o Neville, o Rosenberg, o Trevisan de São Paulo, o Eliseu Visconti, todos eles fazendo filmes que acabaram tendo problemas diretos com a censura, porque a partir de 69, essa produção mais contundente, mais crítica, né, ela não tinha condição de circular. Censura no Festival de Gramado. O filme Rio Babilônia, de Neville de Almeida, foi exibido com 8 cópias. Eu estou aqui, neste conselho, colocando para vocês isso tudo. O meu lugar está vago. Eu não tenho lugar. O Brasil, que é um país que tem lugar para centenas de cineastas estrangeiros, está me negando um lugar. Mas eu acho que é interessante marcar, nesse momento, para o cinema, 2 grandes questões. Primeiro, era essa ideia que vem já no governo Castelo, que se aprofunda com Costa e Silva, que deslancha, digamos assim, no governo Médici, que é a questão da integração nacional. A política de segurança estava atrelada à ideia de integração nacional. Mas eu acho que tem um ponto que é extremamente importante, que é o próprio debate que vai se fazer com a criação da Embrafilme também. A Embrafilme, quando foi criada em 69, ela visava essencialmente a se tornar um mecanismo para exportação apenas de filmes. Mais tarde, com o desenvolvimento da própria atividade e confusão com o Instituto Nacional de Cinema, é que ela passou a ter um papel maior no mercado interno enquanto produtora e distribuidora de filmes. Mas, ironicamente, a Embrafilme foi criada em 1969. Pela junta militar que substituiu o Costa e Silva antes do Médici, né? Aquele período curto. E foi porque, de início, a função da Embrafilme era buscar esquemas de exportação do filme brasileiro para mudar a imagem do Brasil no exterior. É gozado que esse ato da ditadura de fazer com que o produto nacional ocupasse lugar é um ato de vários regimes fascistas. Você pega Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Tá? Eles colocaram leis de cinema, a Cinecittà vem da época do Mussolini, você entende? Leis de cinema para a produção local, a proteção da produção local. Os mesmos filmes que, por exemplo, eram produzidos e financiados pela Embrafilme eram, de outro lado, censurados pela mesma ditadura militar. Então, essas contradições mostram que nenhum fenômeno histórico é simples. É claro que há uma complexidade naquele momento
E a ditadura tem de enfrentar essa complexidade e muitas vezes enfrenta dessa maneira dicotômica, mas o que prevaleceu mesmo foi uma atmosfera de opressão, de censura, de restrição à atividade criativa. Historicamente, o regime autoritário ele tem no controle sobre as formas de expressão um dos principais pilares, né, de controle da sociedade, né, de sustentação. Desde 1964 a 1988, você acha que esse controle, ou seja, a censura, ela teve sua função histórica cumprida na ditadura no Brasil? Com certeza. Ela foi inteligente, ela foi sagaz, ela fez o que tinha que fazer, ela sustentou a ditadura por mais de 20 anos. Sem ela, o regime não teria se sustentado. Então, assim, ela está na base, aliás, não só da nossa ditadura, como de todos os regimes autoritários, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Eu cheguei à conclusão de que a censura, ela agiu, então, num primeiro momento, ali de 64, aquele susto do golpe, até meados de 66, 67, digamos, tá? Ela age dentro dos preceitos moralistas, católicos, cristãos, da sociedade civil que apoiou o golpe. Depois você tem o período que é negro mesmo, que é a partir de dezembro de 68, com a edição do AI-5. Então, você vai ter aqueles 10 anos, até 78. A partir do final do AI-5, o público brasileiro de cinema, o público do cinema brasileiro já estava afastado do cinema. Eles estavam aonde? Eles estavam na televisão. Então, se você pegar os processos de censura, você vai ver que a partir da abertura, digamos assim, que eu chamo de distensão, o que você tem enquanto eles, muitas vezes, filmes que estavam proibidos até então, eles liberam integralmente para o cinema, eles proíbem passar na televisão, que é onde está o público. Um exemplo clássico disso é Pichote. Pichote é liberado sem cortes para o cinema depois desse período e tem uma folha corrida de 3 páginas de cortes para a televisão. Foi cortado em muitos minutos para a televisão. Então, além de passar às 11 horas, passava ininteligível, né? Era uma colagem surreal, os filmes quase. Então, isso ajudava ainda mais esse trabalho de afastar o público brasileiro da sua produção, né? Do seu audiovisual, do audiovisual que representaria a sua imagem, a sua cultura, a sua identidade. O Dito era legal. Eu também sei disso. Não fala mais nele. O Dito já morreu. Eu faço filmes, né? Eu procuro entender de filmes. E, episodicamente, falo sobre a história do Brasil. Mas eu não sou um especialista da história do Brasil, né? Eu não sou historiador e eu também nem procuro ter, no cinema, esse rigor absoluto que um historiador que deve ter, né? Eu me concedo liberdades poéticas, mesmo falando da história do Brasil e mesmo falando de personagens reais. O cinema não é sala de aula, o diretor não é um professor, mas eu acho que quando você consegue conjugar a emoção de histórias, de personagens, com uma visão, um panorama, ainda que não é mais superficial, que é onde o cinema pode chegar da história brasileira, eu acho que a coisa, para mim, é muito bacana. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus?
Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.